Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia. A paz do Senhor, nosso Deus, seja com todos, hoje e eternamente. Estou aqui nessa manhã, neste dia do Senhor que o nosso Deus nos concede. Quero aqui compartilhar com meus queridos uma porção da palavra do Senhor nesse dia. João capítulo 16, versículo 33, tem um texto muito conhecido por todos nós. Diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16 e 33. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Jesus está a nos falar aqui de duas certezas enquanto vivermos nesse mundo. Duas certezas. E nós precisamos lembrar dessas duas coisas. Jesus fala de uma certeza de que nós passaríamos, que nós teríamos aflições. Jesus está explicando aos discípulos aqui que ele iria ao Pai, que eles iriam sofrer, que eles iriam ter lutas. E as Escrituras nos falam em tantos lugares, mostrando mesmo, não apenas predizendo, mas mostrando nossos irmãos em aflições. As aflições da vida, elas são uma absoluta certeza de todos os viventes deste mundo. Um dia é a falta da chuva, outro dia é chuva demais. Um dia é a noite muito escura, outro dia é um sol escaldante. Um dia a gente acorda e percebe que um desastre aconteceu, que uma doença chegou, que uma notícia ruim bate à nossa porta. Nós temos uma vida em que temos de vez em quando dias de aflições, períodos de aflições, meses ou até anos. Isto é uma convicção que nós devemos não ter elas e não nos assustar com relação às aflições. Jesus fala disto, mas Jesus fala também de uma outra certeza nesta vida. Ele diz: vocês terão paz em mim, vocês terão ânimo. E ele fala aqui de duas coisas que eu junto elas numa só: paz e ânimo em Cristo Jesus. Paz e ânimo. Se existem as aflições, ok, então a gente vai enfrentá-las com convicção, sabendo de que não é algo extraordinário que acontece conosco, como diz Pedro, mas nós devemos lembrar de que nós temos também a promessa divina do nosso Senhor de termos paz em Cristo, de termos a possibilidade real de termos ânimo em meio, inclusive, às aflições. Temos passado tempos, meus irmãos, estranhos que nós temos vivido. Mas nós precisamos olhar para essas palavras do nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo estava aqui falando para os seus discípulos de certeza. E nessas duas coisas aqui eu quero hoje deixar para meus irmãos essa palavra: tenhamos convicção de que teremos lutas, e teremos lutas ainda para frente, trevas virão, lutas serão travadas, mas nós precisamos ser o povo do ânimo, da alegria. Conta-se que um soldado mongol, um dos impérios de guerra que dominou o mundo bélico por muito tempo no segundo milênio da nossa era cristã. E um dia aquele soldado, em uma luta muito tremenda, e foi emboscado, foi cercado por os soldados inimigos. E aquele soldado mongol entrou para dentro de uma caverna ali, com medo. E quando ele estava dentro daquela caverna, num lugar ali, ele começou quieto, com medo. Ele observou na parede da caverna que ele estava uma formiga que pegava um grão maior do que ela e tentava subir aquela parede, mas quando chegava em determinado lugar da parede, o obstáculo que a formiga levava era maior do que ela e ela caía para trás com aquilo. E a formiga ia lá e pegava de novo
aquele obstáculo, aquele grão e tentava subir aquela parede até chegar no lugar em que ela ia entrar num buraco na caverna onde era a morada das formigas. Conta a história que, por vezes, aquela formiga tentara subir até certo lugar e caía. Ela ia lá de novo e pegava, até que uma hora ela foi até o final. Aquele soldado, ao olhar aquela formiga com tamanha determinação em não desistir do seu propósito, diz que aquele soldado se encheu de ânimo e saiu daquela caverna e foi à luta, movido por um ânimo de um ser irracional que não desistia do seu propósito. Amados irmãos, nós temos propósitos maiores do que as aflições. Nós temos razões maiores do que as tristezas. Nós temos coisas melhores nesta vida do que as coisas que nos fazem afligir. Nós temos promessas do Senhor, nós temos esperança, nós temos salvação, nós temos um Deus presente conosco. Então, querido irmão e querida irmã que me escuta nesta hora, neste dia, abra um sorriso, encha o coração, encha-se de ânimo, encha-se da paz do Senhor. Lembre das promessas, lembre que você não é um ser perdido nesse mundo, que você não é uma andorinha no espaço voando sozinha, você não é uma árvore que ficou sozinha numa floresta que foi devastada, você não é uma pequena nuvem no vasto oceano acima, perdida no céu. Você é um ser especial de Deus, que Deus ama, que tem promessas do Senhor a teu respeito, meu irmão, minha irmã. Deus lhe abençoe. Lembre das palavras do Senhor Jesus Cristo, que Ele fala dessas duas coisas para nós. Tende certeza que terão aflições, mas diz, mas tenham certeza de que vocês terão paz e terão ânimo. É preciso isso. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós, independente do tempo, da época que vivermos, nós temos um Deus conosco que nos enche o coração de paz. Cantemos ao Senhor, louvemos a Ele nesse novo dia. A paz de Cristo, Pastor Ramalho, pela Primeira Igreja Cristã de Imperatriz.